hoje a gente está aqui então com a nossa querida Ale Oliveira, é uma das nossas professoras aqui no ateliê. E vocês sabem, na segunda-feira, no nosso papo, a gente mostrou esse lindo organizador, né, Ale? Você chama ele de organizador de armário, né? Sim, pode ser de closet, pode ser de gaveta, inclusive. Na gaveta, interessante, né? Isso, é. Aí vai depender da altura mesmo, né? E do espaço que a pessoa tenha para dispor. Pode até ser uma bancada de um banheiro, de um closet. Tá. E você falou que também fica legal se colocar uma alça para bolsa, sim, né? alcinha curtinha aqui, ó. Pode virar um organizador de bolsa, que eu acho bem legal mesmo. Amém. O tamanho até é bom para isso. É, né? Sim. Achei ele muito lindo. Vamos virar um pouquinho aqui para os meninos mostrarem, olha só. Esse aqui você colocou, como é que fala? Maquiagem. Maquiagem, mas posso pôr tudo, né? Creme, sim, aqui, até quiser, né? Produtos de manicure, esmalte, acetona, algodão. Nossa, preciso muito de um desse para manicure. Eu acho que a criatividade vai de acordo com o que é a necessidade da pessoa mesmo, né? Tem várias opções aqui. É difícil de fazer, Ali? Muito fácil. E uma delícia. Dá para fazer numa tarde, acho uns 2 ou 3. Tá. Muito legal. Ale, eu vou tirar um pouquinho para você começar. Tá, joia. Para você mostrar pra gente como é que você fez. Aí você vai falando as medidas, mas eu já vou avisar o pessoal que a gente vai deixar aqui no link, aqui nos comentários aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link para vocês baixarem, tá? As medidas, o descritivo. Tá? Bom, aqui eu escolhi um tecido externo, que eu vou chamar até de tecido A, pode ser assim. Tá. São 3 partes aqui, ó, do mesmo tamanho, que eu usei de 13 por 23. E essas 2 laterais menores, 13 por 13. Eu já coloquei uma manta atrás, no caso aqui eu tô usando uma R1, mas poderia ser uma R2. E eu já fiz um quilt aqui. Eu aproveitei o próprio desenho do tecido e já fiz um quilt em reto, porque já me facilitou, mas esse quilt pode ser livre. Tá? Então, isso aqui já tá preparado. Então, é 23 por 13 e aqui é 13 por 13. 3 partes, porque é as 2 laterais e o fundo, e as 2 laterais menores, isso da parte externa. Na mesma medida, eu tenho o meu forro, que eu dei o nome de tecido B. Eu tenho exatamente a mesma quantidade de peças e a mesma medida. São 3 partes de 23 por 13 e 2 quadradinhos de 13 por 13. Tá. Aqui... Eu tô vendo que você entretelou. Isso, eu coloquei uma entretela em todas as partes do forro para deixar ele mais estruturado. Tá? Eu usei aqui uma que tem cola de um lado e com o calor do ferro eu estruturei. Mas pode ser a que você tem em casa. Eu acho melhor porque eu gosto que ele fique mais durinho. Tá, essa a gente tem aqui na loja, tem na loja virtual também, que é o pano xadrez, tá? Tá. E aí, feito isso, a gente vai preparar os bolsinhos agora, tá? Então isso aqui eu vou deixar do lado, depois a gente vai pegar para montar os bolsos. Tá? Então eu vou deixar aqui do ladinho. Muito bem, para o meu bolso, eu vou precisar dessa telinha, que tem gente que chama de tela vôlei, que a gente usa para fazer os bolsinhos, tá? Aqui eu tenho uma medida de 23 por 10 e aqui 13 por 10, tá? Então, são 2 partes que eu vou usar internamente e 2 externas na parte externa da bolsinha, tá? A largura é a mesma da parte, ela só a altura que é um pouco mais baixa, isso, né? Exatamente. Aqui, eu peguei uma parte do meu tecido e cortei um debrum, na verdade, de 6 centímetros pela largura, aqui no caso 23. E fiz uma dobradura como se fosse um viés. Então, a gente foi lá no ferro, eu dobrei ao meio, dobrei mais uma vez e formei um viezinho. Tá? Deixa eu mostrar de novo. Então, é debrum porque ele não é cortado no viés do tecido, né? Isso, exatamente. Porque ele é cortado no fio do tecido. Isso. Então, primeiro você vinca ele aqui, né? Isso, e aí ao você meio. Vinca, faz a lateralzinha alcançar o meio, assim. Isso. E aí, no meio mais uma vez. Dá uma passadinha de novo. Isso. Tá? Parece que ele tá meio engomadinho ali, ajuda, né? Dar uma engomadinha. Na verdade, é meio que a estrutura do tecido mesmo, tá? Mas quem quiser, pode fazer. Quando ele tá bem dobradinho, a gente passa o ferro, ele fica bem estruturadinho assim. O que nós vamos fazer? A gente vai colocar esse vezinho no topo dessas 4 peças aqui. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou abrir ele aqui, ó. Eu coloco a minha telinha aqui dentro.
e abraço ela, tá vendo aqui na parte de cima? E a gente vai fazer uma costurinha aqui, ó, tá? Nessas 4 partes. Tá, uma costura que pega os 2 lados ao mesmo tempo. Dos 2 lados. E aí ele vai ficar assim, eu já tenho um passo adiantado, ó. Tá. Deixa eu pôr aqui do lado. Ele vai ficar assim, ó, as 4 partes. Tá? Então eu fiz uma costurinha aqui. Ficou como desse tudo é jeitinho. engomadinho, é super fácil, né? Super fácil de Tranquilo. fazer. Eu coloquei A costura não tá muito na beiradinha, ela tá com uma margem de costura mais ou menos de meio também aqui, Isso, né? tá? Então eu já preparei Acho essa que parte. aqui a única coisa que é importante é só encostar a beiradinha dela Sim, bem lá na dobra, né? e aqui é legal, porque como ele é transparente, eu consigo ver o outro lado. Então é mais fácil pra gente. Então acho que essa parte é bem facinho de fazer, tá? Então nós vamos montar a parte interna agora. Então eu vou pegar 2 partes do meu forro, tá? E vou colocar o meu bolsinho ali. É importante que eu coloque bem aqui na base, tá? E aqui vai sobrar um pedacinho mesmo, tá? Vou fazer isso nos 2 bolsinhos, ó. Aqui eu gosto, ele tá até um pouquinho maior, que é mais fácil, depois a gente refila, tá? Tá. Eu gosto de fazer uma costurinha de segurança aqui, prender essa telinha ao redor, para transformar numa única peça. Eu acho que fica mais fácil pra gente manusear depois, tá? Então é isso que a gente vai fazer, tá? Fazer essa costurinha. Eu já posso preparar e ir pra máquina de uma única vez e preparar o bolsinho externo, ó. Que são os 2 quadradinhos que eu vou usar o mesmo bolsinho de tela que a gente preparou, ó. Tá? Ok. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou posicionar bem na base, também vai sobrar um pedacinho em cima e nós vamos fazer a mesma costurinha de segurança ao redor aqui. Então essas 4 peças a gente vai levar pra máquina e vai fazer isso agora. Tá. Tá ok? Aí você já tá aproveitando e fazendo uma costurinha, né, de... É uma divisória, na verdade, que eu optei em fazer apenas uma no meio, mas quem quiser pode fazer a divisória, até 2 divisórias. Tá. Tá? Posso fazer uma divisória para colocar um lápis, de repente? Sim, né? depende do que você vai colocar dentro, você pode fazer bem personalizado, tá? Então, como eu sou boazinha, eu já acertei tudo ao redor para você. Obrigada. Muito bem, agora o que a gente vai fazer? Essas partes aqui a gente vai deixar aqui do ladinho que já estão prontas. Ok. Nós vamos preparar o bolsinho externo agora, tá? Da parte do tecido principal. O que eu tenho aqui? Eu tenho 2 tecidos que eu chamei de tecido C, porque se eu tenho um A, um B, o meu tecido C, Isso. tá? Tá. Ele tem 8 por 23. Tá. E o meu tecido B, ele tem 10 por 23. Ele é 2 centímetros maior, porque eu quero esse, que tem esse acabamento desse falso viés aqui, ó, tá vendo? Aqui na frente, essa viradinha. Por isso que ele é 2 centímetros maior. Um falso debrum. Isso, um falso debrum, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? As 2 partes são iguais. Eu vou pegar o direito com direito aqui no topo. E a gente vai fazer uma costurinha aqui, ó. Tá. Uma margem de meio centímetro, tá? Mas você entretelou um deles, porque eu vi. Então, depois que eu costurei aqui na máquina... depois, entendi. Eu venho aqui, ó. Eu abri a costura depois e coloquei uma entretela na parte maior aqui, ó. Entendi. Tá. Certo? Tá, certo. E aí a gente dobra e encontra a pontinha... Que é a mesma entretela que eu usei no forro, tá? Aí, o fato desse de baixo ser um pouco maior é que faz parecer com um debrum. Eu acho que é legal aqui, Ale... Ah, você abriu. Eu abri. Ok. É porque a gente direciona... eu prefiro por causa do volume. Tá. Ficou... Isso que eu gostei desse volumezinho aqui, acho que ficou bem bacana. Tá. Okay. Depois que a gente encontrou aqui embaixo, para fazer essa moldurinha, esse debrum, né? A gente vai posicionar, vai fazer os 2 da mesma forma, tá? Aí eu vou pegar a minha parte externa
E a gente vai posicionar, ó, também lá embaixo, tá? Uhum. Aí a gente vai pra máquina e a gente vai fazer uma costurinha de segurança pra prender. E eu fiz uma marcação da pontinha até o centro de 7,5 cm de cada lado. Eu até risquei aqui com giz e nós vamos fazer uma costurinha, a divisória. Tá. É mais ou menos igual ao forro, só que agora em vez daquela entretela vôlei é o tecido. É, a entretela de tecido. E a gente vai fazer essa divisória, tá bom? Tá bom. Vou fazer nas duas partes, tá bom? Ok. Vamos lá. Ah, uma coisa importante, é interessante a gente fazer o retrocesso no começo, tá? Porque é um lugar que a gente vai colocar a mão para colocar os objetos, então é bom a gente usar o retrocesso, né? Para reforçar, tá? Tá. Eu vou, enquanto você costura ali, eu vou pedir para o Wesley mostrar aqui pra gente. Essa entretela, ela tem cola num dos lados e olha como é diferente. Esse lado que é o fosco é o lado que tá sem a entretela. E o lado que brilha é o lado onde tem... desculpem, é o lado que tá sem a cola. O lado que brilha é o lado que cola. Então, é importante, na hora que for colocar o lado que brilha encostado no tecido para passar ferro. Porque senão a cola gruda no ferro, né, Ale? Isso. Já tem que tomar esse aqui. Cuidado. Você falou que você colocou depois, mas sem problema se já colocar pode, também, pode né, colocar Ale? sim. É que eu quis deixar ela exatamente do tamanho para não ter um volume ali na costurinha, entendeu? Entendi. Tá. Eu gosto muito dessa entretela. Olha, eu acho que ela facilita muito o trabalho, ela deixa um trabalho mais estruturado para bolsas e necessário, eu adoro usar mesmo. Eu acho que ela dá uma aparência mais profissional, por assim dizer. Sim. Eu gosto muito de sempre colocar coisa de algum detalhe de patchwork, que nem você colocou aqui essas duas coresinhas, que eu acho que ficou bem legal. Mas eu acho bacana também usar a entretela, que fica mesmo com cara de patchwork. Porque eu não gosto muito desses produtos, sei lá, artificiais, sabe? Essas coisas que já vêm prontas. Sim. Eu acho que tira esse aspecto de feito em casa. Embora ela seja bem profissional, não é aquela coisa que a gente compra pronto, né, Aline? Sim, e a entretela, ela é gostosa de costurar, né? Sim. Ela tem várias gramaturas e ela facilita muito. Quando eu coloco, eu também tiro um pouquinho diminuo, não costuro, não vou até a costura. Até o final. Isso. Bom, então agora a gente já pregou, né, os bolsos nas partes externas. Isso. Deixa eu só fazer uma observação que na verdade não é nem para você, é para o pessoal. Vocês estão ouvindo um barulho? É que a gente tá com uma construção bem aqui do lado. Vamos construir um prédio aqui, então agora tem que se acostumar, né, Ale? Vai ser por um bom tempo. Então, olha só, com as duas partes prontas, a gente vai unir a lateral agora. Eu tô falando tudo da parte externa, tá? Ok. Então, eu vou pegar ela aqui, ó. Então, eu vou pôr direito com direito. Então, a base com a base aqui, ó. Tá? E eu vou pra máquina, a gente vai fazer uma costurinha agora com meio centímetro de margem, tá? E eu vou parar aqui meio centímetro antes, olha. Eu vou marcar aqui, ó. Vai sinalizar com um alfinetinho para parar bem nesse ponto. Aqui. Eu vou fazer desse lado. Tá. E vou fazer deste lado aqui, a mesma coisa. Tá bom? É isso que nós vamos fazer agora. Tá bom. Quando você chegar no final, você vai fazer uma costurinha de retrocesso? Um retrocesso, tá? Eu vou fazer no começo também. Né? Tá? Tá, é importante porque como a gente manuseia bastante, né? Esse reforço vai... eu acho que é bem legal a gente fazer pra depois deixar tudo certinho. Com certeza. É melhor já garantir antes, né? Do que você chegar no final, durante o uso, ter que desmanchar para dar um detalhe. É bem importante isso. Tá? Então, fiz desse lado e agora vou fazer a mesma coisa do outro lado. Tá? Aqui, eu vou virar do outro lado para eu costurar, tudo bem? Ok. Tá? Pra mais fácil. Ficar na mesma posição, para também meio centímetro antes. Meio centímetro antes.
Pelo que eu entendi, você vai montar uma caixa agora, né? Uma caixa, exatamente. Eu vou primeiro as laterais da caixa, tá, para depois pôr o fundo. Depois colocar o fundo. Tá? Eu nunca fiz desse jeito, parando meio centímetro antes. Eu acho bem interessante. É? Ah, vou prestar atenção agora. Tá? Vamos fazer agora o outro lado, tá? Ok. Então, a gente fez essa costurinha parando o meio aqui. Antes do final. Isso, ficou dessa forma aqui, ó. Okay. Aí, vou pegar a outra parte agora, ó. E vou costurar desse lado. Então, é direito com direito. Okay. A mesma coisa, parando o meio antes e depois... Do outro lado. Do outro lado. Tá. Tá? Okay. Nós vamos fazer isso, então. Tá bom. Ale, me corrija se eu estiver errada. Se a gente resolver fazer, por exemplo, agora vem o final do ano, né? A gente está gravando, né? Esse vídeo está indo ao ar pela primeira vez, agora bem próximo do final do ano. Porque depois ele fica lá, as pessoas às vezes assistem em outra época. Sim. Mas assim, eu acho isso um excelente presente. Ah, eu adoraria ganhar, por exemplo. Porque a gente não tem isso em loja. E é um carinho que você faz, né? Então, se você conhece a pessoa, você sabe a cor que ela gosta. Exatamente. Você sabe, ela gosta de gato, então você já procura por um tecidinho de gatinho, né? Então, assim, se a gente for fazer, por exemplo, vários, eu vou fazer meia dúzia, tenho bastante presente para dar agora no final do ano. Eu posso quiltar uma parte grande e depois só cortar as partes, né? Eu quero dizer assim, eu já faço um sanduíche bem grande, o suficiente para eu ter todas as partes, e aí eu venho cortando. Na verdade, já foi agiliza, o que eu fiz. né? Eu fiz isso na entretela também. Eu coloquei a entretela no forro, passei e depois eu só fui cortando. Ok. Tá? Então, fica dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Uma caixinha, ó. E agora a gente vai pôr o nosso fundo, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Virei de cabeça pra baixo, tá? Deixa eu só tirar esse fiozinho que me atrapalha. E aí eu vou colocar o direito pra baixo, nesta parte aqui, aonde eu parei meio centímetro, olha. Então, eu abro aqui, ó. Coloco aqui e aqui. Vou colocar um alfinetinho. Você vai uma por vez. E vou fazer a mesma coisa desse lado. Por último é a parte maior. Tá bom. Tá? E é isso que nós vamos fazer tranquilo. agora. Sim, super fácil. Tá? E uma separadinha da outra, né? Sim. Ok. Tá? Então eu vou lá fazer isso agora. Tá bom. Nossa, Ali, super fácil, hein? Sim, bem fácil. Bem tranquilo, rapidinho. Formou uma caixinha. Agora a gente vai virar pro lado direito. Tá. Aqui é a hora que a gente se certifica de que tudo foi costuradinho. Tá? Arruma bem as pontinhas aqui. E aí eu fiz a mesma coisa. Melhor verificar antes do que depois de terminar, né? Ver que tem que desmanchar. Aqui eu fiz a mesma coisa com o forro, tá? Ok. E aí a gente vai colocar a parte externa dentro do forro, tá? E aí o que a gente vai fazer? Arrumar bem as costurinhas aqui, encontrar as costuras aqui, ó. Arrumar bem certinho, colocar o alfinete ou os clips. E a gente vai fazer uma costura. Aqui eu deixei um pedacinho pra gente desvirar. Então eu vou começar a costura com retrocesso aqui, vou dar a volta inteira. E vou fazer outro retrocesso. E nós vamos abrir por aqui. Mas se quiser, pode abrir um pedacinho do fundo do forro também? Pode também. Aqui, como eu tenho a entretela, depois para eu fechar a mão, ela fica mais dura. E aqui o que acontece? Eu vou rebater. Então eu aproveito e já fecho. Depois que eu rebato, porque aqui, se você for ver, tem uma costurinha, ó. É esse que eu rebati aqui, já acaba fechando essa abertura. Mas eu tô vendo aqui que elas estão diferentes, mas na hora de costurar, bem certinho. Sim, é que a gente tem que arrumar bem certinho aqui, ó. A costurinha, uma pra lá e uma pra cá. E não tem segredo. Costurou tudo. E já tá pronta a peça. Desvira, já tá pronta Já tá prontinha. Nossa, que fácil. Não é? Não vejo a hora de fazer. Dá pra fazer várias. É, né? Com certeza. Vou fazer. Depois te mostro. Então, vou colocar lá no meu Instagram. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Eu acho que vai fazer um sucesso aí. Sim, bem legal.
Ale, obrigada. Imagina, tá? obrigada a você. Ale precisa mandar um beijo para as alunas, porque faz 10 minutos que as meninas estão esperando, já iniciou a aula. Eu já estou descendo lá, um beijo para vocês e obrigada. Obrigada a você, Obrigada. um beijinho e até a próxima.